pois nele eu tenho meu velho sustento, me enche de gozo do céu e de calma, também me ensina os seus mandamentos. Ó noiva de Jesus, apronta-te para ir para o eterno e santo reinado, que divinal amor irás lá então fluir com Jesus Cristo, o teu amado, na Santa Igreja, com sangue remida, já é manifesta em mim sua glória, que por sua graça me foi concedida, na qual obrigado terei a vitória. Ó noiva de Jesus, apronta-te para ir para o eterno e santo reinado, que divinal amor irás lá então. A paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos chegando até você nessa noite de sábado com mais uma escola bíblica dominical. E hoje uma escola bíblica, né? Porque não é domingo, mas uma lição de escola bíblica maravilhosa, aonde nós vamos falar sobre a igreja eleita. Nós estaremos comentando aqui a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Essa lição é baseada na carta que Paulo vai escrever aos Efésios, e nós queremos nessa noite de hoje, com esse louvor que está tocando, convidar você a participar dessa escola bíblica, dessa aula que nós teremos hoje para você. Com Jesus Cristo, o teu amado. Meus amados irmãos, nós queremos com satisfação, hoje, dia 4 de abril, vamos fazer a nossa lição da nossa escola bíblica dominical. A primeira lição de hoje, a lição desse primeiro trimestre, vai falar sobre a carta aos Efésios, uma saudação aos destinatários. E o nosso textuário diz: a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, o nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Efésios 1 e 2. A nossa verdade prática, a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Esse é a nossa verdade prática fundamentada no nosso textuário. A nossa lição em classe está lá em o primeiro capítulo de Efésios, capítulo 1, o versículo 1 e 2, e depois nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 1 ao versículo 7. Eu já queria convidar você a compartilhar, a divulgar, vocês que são aqui da nossa igreja, do nosso setor, você pode estar compartilhando da nossa escola bíblica nessa noite. Efésios capítulo 1 e o verso 1 diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e aos fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 19, versículo 1 diz: E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso,
e achando ali alguns discípulos, disse-lhe: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizado então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Cristo Jesus. E os que ouviram falar foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes a mão Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. E estes eram ao todos uns 200 varões. Nós queremos fazer uma oração, em seguida passar para o nosso professor, presbítero irmão Isaías. Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar pela oportunidade essa gerada pelas mídias, Senhor, por esse instrumento que tu tem nos dado, e para a igreja tem sido muito útil. Para a igreja nesse tempo tem tido uma utilidade, Senhor, de toda eficácia. Por isso, Senhor, que nós venhamos aprender verdades espirituais que transformam a nossa vida, o nosso caminho e a nossa eternidade, em nome de Jesus, amém. Presbítero irmão Isaías. Glória a Deus. Eu também desejo saudar a todos os irmãos que estão ligados conosco nesta noite, nessa oportunidade, para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus, com a paz do Senhor. Quero já cumprimentar, porque como hoje nós não vamos estar acompanhando todos os comentários, eu já quero cumprimentar a todos que estão aqui ao nosso lado, assistindo, através dessa mídia muito importante que tem nos proporcionado essa oportunidade de levar a palavra de Deus. Quero cumprimentar a minha esposa, que está ali em casa certamente assistindo, também meus irmãos, irmãs, cunhados e cunhadas que estão ali no Rio de Janeiro também nos assistindo, minhas filhas também que estão ali, desejo cumprimentar a todos, e dizer que é um privilégio, uma responsabilidade estar aqui nesta noite para falarmos a respeito desta lição. Lição muito importante, como já foi mencionado aqui pelo nosso pastor, que vai nos trazer nosso primeiro contato com esse trimestre, com aquilo que vai ser abordado nesse trimestre. Nesse trimestre, nós abordaremos a epístola de Paulo aos Efésios. E já nessa nossa primeira aula, nós vamos estar comentando, trazendo informações sobre a saudação ao destinatário. Ou seja, nós estaremos falando sobre a autoria, a data, também estaremos falando sobre os destinatários e também sobre o propósito e a mensagem desta lição tão importante. Nós já lemos aqui nossa verdade prática, nosso texto áureo, nossa leitura bíblica em classe, e já podemos aqui então começar. O nosso primeiro objetivo é apresentar a autoria e a data da epístola. Nosso segundo objetivo nessa lição, que nós vamos estar vendo no nosso segundo tópico, é identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios. E nosso terceiro é explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na epístola. E aí nós vamos começar aqui na nossa introdução. O nosso comentarista já vai trazer alguns aspectos bem interessantes, sobre aquilo que nós vamos estar falando. Primeiro ele está dizendo aqui que essa epístola é considerada por muitos estudiosos a coroa dos escritos de Paulo, ou a rainha das epístolas. E nessa epístola nós vamos procurar a intenção, aliás, nesta lição, nós mostramos os aspectos introdutórios e principais abordagens da epístola aos Efésios. Então nós vamos estar falando aquilo que não entraremos com mais ênfase em nenhuma doutrina, em nada daquilo que Paulo falou, vamos apenas dar um pano de fundo, começar mostrando aquilo sobre o que esse trimestre vai tratar. E na nossa primeira tópico, fala sobre a autoria e a data. A autoria, e aí ele vai dizer, conforme
no costume da época, o autor da carta declara logo a sua identidade, né? O apóstolo Paulo vai logo dizer quem era e assinar e declarar quem ele era. Agora, aquilo talvez naquela época fosse algo bem claro, né, para aqueles que tinham conhecimento e que viveram aquele período, né, de expansão ali da obra de Deus, que tinham conhecimento, tinham vivido um tempo com o apóstolo Paulo. Agora, para nós hoje, né, quem foi Paulo? Né? Paulo, um homem muito usado por Deus, que escreveu a maioria dos livros que estão contidos no nosso Novo Testamento, um homem destemido que doou a sua vida com o propósito de que a mensagem fosse levada adiante e que outros conhecessem a palavra de Deus. Agora, por que Paulo? Né? Nós temos conhecimento através da Escritura de que Paulo, antes de ser Paulo, era Saulo. Né? E como é que se deu essa mudança de nome? Né? Nós acreditávamos há algum tempo de que Deus... Tratamos isso de maneira até bem enfática, de que Deus havia trocado o nome de Paulo, né? Que Deus havia mudado, assim como mudou a natureza e o propósito da vida de Paulo, Deus também teria mudado o seu nome. Assim como fez com Jacó, né? Ali naquela luta que Jacó teve com o anjo, ali quando Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Só que nós vamos entender que não se deu dessa forma. Né? E aí nós encontramos vários subsídios na palavra de Deus para mostrar para os irmãos que não foi bem assim que aconteceu. Né? O Paulo tinha o nome inicial de Saulo, né? E esse nome era uma homenagem, porque Saulo tem o mesmo desdobramento, é o mesmo nome de Saul. Ou seja, como Paulo era da mesma tribo do primeiro rei de Israel, o rei Saul, ele recebeu esse nome como homenagem, né, esse personagem tão importante da sua tribo. E nós também precisamos levar em conta que era comum no povo judeu eles usarem nomes repetidos, nomes de algum parente. Inclusive nós vamos lembrar, né, que ali quando o anjo anunciou a Zacarias que João Batista iria nascer, e quando ele nasceu, que deveria se dar o nome a ele, a Isabel vai dizer que o nome ia ser João. Aí vão dizer, mas como João? Não tem nenhum João na sua família. Porque já havia o costume de se perpetuar os nomes já conhecidos naquela família. Eles repetiam o nome naquela família. E talvez por isso Saulo chegou a ter esse nome em homenagem, né, ao rei Saul. Agora, Paulo teve seu nome mudado ou Paulo já tinha esse nome? E nós vamos ver ali em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, no versículo 9, que vai estar escrito assim, ó: todavia, Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse... Então nós entendemos através daquilo que está escrito na palavra de Deus que Paulo também era chamado de Saulo. E isso era um costume interessante naquela época, de se ter dois nomes. E Paulo tinha esses dois nomes porque Paulo era um nome de origem grega e Saulo era um nome de origem judaica. E por isso ele tinha esses dois nomes. Nós vamos ver exemplos também sobre esse assunto quando nós tratamos do nome de Marcos, né? O evangelista Marcos, aquele que escreveu o evangelho do Senhor Jesus Cristo, também tinha a mesma condição de Paulo, né? E aí nós vamos ver ali em Atos, no capítulo 15, no versículo 37, o seguinte: e Barnabé aconselhava que tomasse consigo João, chamado Marcos. Ou seja, da mesma forma que a Bíblia trata a questão de Paulo, dizendo que Saulo também se chamava Paulo, ele trata a situação de Marcos, que João, que era o primeiro nome, o nome hebraico de Marcos, que também se chamava Marcos, que era o seu nome latino, né? E é interessante a gente ver que o Marcos, quando ele vai escrever o seu evangelho, ele usa um nome latino,
né? E por que ele usa o nome latino? Porque nós sabemos bem que o interesse de Marcos na sua escrita, no seu evangelho, é alcançar justamente os romanos, né? E aí também mostra o porquê da mudança do nome de Paulo. Paulo mudou o seu nome porque a intenção de Paulo era alcançar os gentios, era alcançar o grego, né? E aí, usando o nome de Paulo, ao invés de usar o nome hebraico, né, fazia mais sentido, e aí ele iria alcançar, né, as pessoas que ele queria alcançar. Da mesma forma também nós temos que lembrar que o nome de Saulo, falado para aqueles que eram recém-convertidos, soava como uma ameaça, né? Porque Paulo foi um perseguidor da igreja de Jesus. Paulo perseguiu a igreja e buscou causar danos, né? E consentiu inclusive na morte de Estevão e pediu carta para que fosse até Damasco perseguir aqueles que andavam no caminho segundo ele. E esse caminho era o próprio Jesus, né? Que, como o próprio Jesus disse, é o caminho, a verdade e a vida. E nós, além disso, outra coisa que nós precisamos entender a respeito de Paulo é que Paulo era um homem que ele vinha de uma família abastada, uma família rica, né? Tanto que ele teve o privilégio de ser instruído aos pés de Gamaliel. Um grande fariseu, um grande mestre ali em Israel, em Jerusalém, e isso era privilégio de poucos. Apenas aqueles mais abastados, aqueles que tinham uma condição financeira melhor, podiam ter essa oportunidade. Além disso, nós vamos ver na declaração de Paulo aquele centurião que ele era um cidadão romano, né? E essa cidadania romana que Paulo tinha, não era uma cidadania que ele havia comprado, como tinha feito o centurião, mas Paulo era de nascença, isso ele declarou o centurião. E nós vamos ver isso, né, através da história, a história secular, de que o general Pompeu, né, ainda na guerra ali da Cilícia, quando piratas tentaram invadir ali Éfeso, a Cilícia, né, Tarsis, de onde Paulo era original, ele teve a ajuda dos cidadãos daquela cidade, e por causa disso ele concedeu a cidadania romana para aqueles moradores, os judeus que moravam ali em Tarsis, né? E daí de onde veio. Provavelmente o pai ou o avô de Paulo tenha participado dessa guerra, tenha recebido essa cidadania como privilégio, como prêmio pela atitude de lutar a favor do Império Romano contra os piratas, e Paulo herdou da sua família essa cidadania romana. E por isso ele se declara assim, né? Além disso, nós vamos ver agora o nosso segundo subtópico, quando ele fala sobre a assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo e nunca como Saulo, né? E aí nós já entendemos, e nós vamos ver a partir da terceira viagem de Paulo, exatamente na cidade de Éfeso, quando Paulo chega ali na cidade de Éfeso, né, e nós vamos ver isso mais à frente. Eu vou dar uma adiantadazinha só para a gente entender essa questão de por que ele assinava Paulo, né? Ali na cidade de Éfeso, Paulo passou a ministrar, passou a pregar para os gentios, né? E como eu falei, a intenção dele era alcançar aqueles que tinham origem grega, aqueles que falavam a língua grega, e por isso ele usou esse nome, um nome grego, um nome que era mais conhecido, um nome que soava melhor aos ouvidos dos gregos, né? Até porque, irmãos, eu estudando descobri que a tradução grega para Saulo era Saulos, e tinha uma conotação pejorativa, e Paulo não queria, né, usar esse nome, por isso ele usou o nome de Paulo. Outra coisa interessante também, quando Paulo vai falar, o que está na sua assinatura apostólica, é que ele vai dizer que ele é apóstolo do Senhor Jesus Cristo pela vontade de Deus,
né? E aí, mostrando que não foi homem que conferiu esse título a ele, que não foi homem que elevou ele a essa posição, mas ele foi chamado pelo próprio Cristo, ele foi ensinado e recebeu revelações do próprio Jesus. Ele não teve o privilégio de andar com Cristo durante o período que Jesus estava ainda na terra, né? Mas depois que Jesus se revelou a ele, ele teve muitas revelações. Jesus mostrou para ele tudo aquilo que ele precisava saber para poder ministrar para as igrejas que ele ia fundando, né? Irmãos, agora nós vamos para o nosso terceiro subtópico, que vai falar sobre uma epístola da prisão, uma característica importante, né, e interessante da nossa epístola aos Efésios. Pois não, uma pergunta, temos uma pergunta. Uma pergunta muito boa. A pergunta que nós recebemos aqui é o seguinte: se Paulo ele declara aqui na sua epístola aliás, nas suas cartas, né, na sua assinatura apostólica, que ele recebeu esse apostolado do próprio Deus, né, a pergunta aqui que me foi feita é: hoje nós podemos nos autotitular pastor? Se hoje nós podemos assumir por conta própria qualquer título eclesiástico? Pois é, e a resposta é não, né? Nós não podemos assumir nenhum título eclesiástico por nossa conta, porque a própria palavra diz que é o Senhor quem chama. O Senhor é quem capacita, é o Senhor que Ele envia. A palavra do Senhor vai dizer que é Ele quem nos escolhe, não nós que escolhemos, né? E não só no sentido da salvação, mas também no sentido do ministério. É Deus, a palavra do Senhor vai dizer que é o Espírito Santo quem distribui, né, os dons segundo a sua própria vontade, segundo a vontade do Espírito Santo, né? E o pastorado, né, é um dos dons, é um dom que o Senhor distribui para os homens. E hoje ele deixou homens que já são intitulados, já são ungidos para isso, para ungir outras pessoas e consagrar o ministério, né? A gente vê hoje muita gente se consagrando sozinho, é uma heresia. Isso é uma heresia, porque assim, Deus instituiu a igreja, e é da igreja que sai a direção, através do Espírito Santo. Nós vamos ver ali em Atos, que logo no comecinho na igreja, por exemplo, houve aquela questão com as viúvas dos gregos, né? Os gregos que nós lemos aqui, na verdade não eram gregos, mas eram judeus que adivinham da Grécia, que tinham vindo, né, da cultura grega. E aí houve essa disputa, essa dificuldade ali, porque as viúvas dos gregos diziam que não estavam sendo assistidas direito pelos os judeus ali da Judéia. E aí eles oraram e o Espírito Santo mostrou para eles quem é que eles deveriam indicar. E eles levantaram, né, 7 diáconos ali para estar auxiliando. Tudo que era feito, e da mesma forma, aquilo que hoje é necessário ser feito, é necessário ser feito com a direção do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem capacita. Todos os cargos, né, eclesiásticos, eles são primeiro revelados. Se você está na igreja e você pretende ser, primeiro, você precisa ser um bom membro, um bom servo de Cristo, fazer a vontade de Deus, buscar ser útil, buscar frutificar ali onde o Senhor te colocou, né? E aí o Senhor vai revelar para o seu pastor, né? E aí o Senhor é quem vai te chamar, usando o seu pastor e mostrando aquilo que ele pretende através da sua vida. Glória a Deus por isso, né? Outra coisa importante que nós
precisamos ver aqui nessa questão das cartas da prisão. Eu acho bem interessante a gente ler, a gente entender que Paulo, nesse momento em que ele está escrevendo essa carta, e não foi só essa carta que ele escreveu na prisão, mas também a epístola aos Filipenses, a epístola aos Colossenses e a carta a Filemão. Todas essas cartas, todas essas epístolas, Paulo escreveu na prisão. E aí nós vemos um homem, né, já com a carreira quase no final, porque nesse período ele estava em Roma preso, né, esperando o julgamento pelo o imperador, que culminou com a sua morte, e ele tinha tudo, né, para estar acomodado, para estar deprimido, né, para estar quieto no canto, para não querer saber daquela situação, mas muito pelo contrário. Embora na prisão, Paulo ainda era um homem produtivo, era um homem que ali na prisão ainda produziu pérolas como a carta ao Efésios, aos Colossenses, aos Filipenses, né? Tudo isso ele fez ali enquanto estava preso, né? Então nós mesmo quando estamos em situações difíceis, estamos passando por problemas, estamos presos por alguma condição ou limitação, mesmo assim devemos continuar produzindo, né, para o reino de Deus, né? Nós devemos continuar produzindo e fazendo aquilo para que o Senhor nos chamou. E outra coisa que nós precisamos ver aqui, nós já vamos para o nosso terceiro subtópico, é a data em que essa epístola foi escrita, né? E essa epístola foi escrita, segundo os estudiosos, entre o ano 60 e 62 depois de Cristo, aproximadamente, né? E aquele que levou que Paulo, aquele amigo que estava ali com Paulo, e para quem Paulo deu a carta para que fosse levado ali, né, foi Tíquico, né, um homem que estava ali junto com ele e que conhecia muito bem a cidade e a igreja de Éfeso. E o que eu acho, irmãos, é interessante nesse ponto é que Paulo, ele tinha amigos, né? E nós também precisamos de amigos que estejam ao nosso lado, sabe? Porque ele apenas não levou a carta, mas ao levar a carta, ele também ali, ele testificou do sentimento que Paulo tinha quando estava escrevendo. Porque ele acompanhava Paulo no seu dia a dia. Ele via aquilo que Paulo a forma como Paulo amava aquela igreja, aquilo que Paulo queria passar para aquela igreja, e por isso ele tinha ali, no momento da entrega da carta, mostrar para aqueles que estavam recebendo a carta, que aquilo que Paulo sentia quando estava escrevendo a epístola. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos agora para o nosso segundo tópico, que fala sobre o destinatário, né? Ou seja, a igreja e a cidade de Éfeso. Nós vamos ver a cidade de Éfeso, a religião em Éfeso, como era essa religião, né? A igreja de Éfeso e a saudação epistolar. A cidade de Éfeso, fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea, cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada com mármore e com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade de 25 mil espectadores. Era uma cidade grande, era uma cidade importante, era uma cidade que nós vamos ver aqui, ele tinha uma importância política, né? Ele tinha uma importância comercial, porque era um porto ali, chegava e saía muita mercadoria, e tinha uma importância religiosa, né? E uma importância cultural, e até, por que não dizer, esportiva, porque nós vemos aqui também que ali, próximo do anfiteatro, também viu pistas de corrida e arenas onde haviam lutas, né, e onde se praticava esportes, né? E era uma cidade importante, uma cidade, uma das mais importantes, se não a mais importante ali da Ásia Menor. E é interessante, por exemplo, irmão Isaías, só a nível de curiosidade, né, e a nível cultural,
tudo aquilo que a gente conhece hoje como fisiculturismo surgiu em Éfeso, porque Éfeso foi a principal cidade onde surgiu, por exemplo, quem estuda, quem faz educação física vai estudar alguma coisa sobre Éfeso, porque é onde o princípio, por exemplo, das Olimpíadas, princípio de jogos, de competição, se dar-se em Éfeso, inicia-se já em Éfeso já há muitos anos antes de Cristo. E tudo aquilo que a gente conhece hoje, principalmente por fisiculturismo, iniciou-se nesse período. Por isso que Paulo teve uma dificuldade no início de entrar lá. Eles viam ele assim como baixinho, manco, careca. Eles olhavam para ele assim, né, com problema. Por quê? Porque eles se autodominavam, pessoas muito perfeitas, tanto por causa desse porte atlético que eles tinham, esse cuidar bem da saúde, esse se cuidar bem fisicamente, dava-se em Éfeso, tinha muito isso. Então eles tinham um cuidado muito grande com o corpo, né? Os gregos, de uma forma geral, eles tinham esse culto, né, do seu próprio corpo, né, de se sentir uma pessoa com físico bonito, né, tinha tudo isso ali nos gregos. E Éfeso, sendo uma das principais cidades, né, ali dos gregos, grega, né, era uma cidade que também, né, onde também se passava tudo isso, né, onde havia esse interesse e essa busca por uma perfeição no corpo. Nós vamos ver agora nosso segundo subtópico, a religião em Éfeso, né? E aí a religião em Éfeso, como nós lemos ali em Atos dos Apóstolos, e como era comum, normal, ali na Ásia Menor, era uma religião. A cidade de Éfeso era uma cidade pagã, né, que tinha ali os seus deuses, e tinha como deusa principal ali a deusa Diana, a Diana dos Efésios, né? Praticamente ali a economia da cidade girava em torno dos turistas que iam ali visitar o templo de Diana, que inclusive era considerada uma das 7 maravilhas do mundo, ainda é considerada até hoje uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Dizem que era um templo suntuoso, grande, bonito, né? Ele era todo coberto com mármore branco, e ele brilhava, e eram uma maravilha. E eles tinham orgulho da deusa Diana, né? Eles tinham orgulho, né, daquilo que eles tinham como padroeira, e viviam em torno daquilo ali, viviam em torno daquela religião. Aliás, a economia era baseada não apenas nos turistas, mas também na venda, né, de nichos que eram de prata, que eram vendidos no templo da deusa. Tanto que nós vemos ali em Atos, no capítulo 19, no versículo 27 e 29, que os homens que produziam esse tipo de artefatos que eram vendidos, não apenas os nichos, mas também as imagens da deusa, eles se revoltaram contra aquilo que estava acontecendo. Por quê? Porque Paulo, ao pregar o evangelho, os homens se convertiam, as pessoas se convertiam, as pessoas iam para Cristo e abandonavam, né, aquela idolatria, abandonavam a Deus, abandonavam aquele costume de estar indo até o templo para adorar aquela deusa, e certamente também abandonavam a compra, né, dos artefatos que eram fabricados, né, por esses homens que viviam disso. E por isso eles se revoltaram contra Paulo, por isso eles perseguiram Paulo, né? Por isso que eles vão fazer uma reunião aqui, e provavelmente essa reunião foi feita nesse anfiteatro, onde cabia 25 mil pessoas, e eles ali começaram a dizer que se continuasse daquela forma, provavelmente a deusa Diana ia perder a sua importância para eles, né? E ali eles começam a gritar, eu vou fazer melhor, eu vou ler, para que os irmãos possam entender perfeitamente aquilo que aconteceu. Ali em Atos, no capítulo 19, nós vamos ver no versículo 27.
Ele diz assim: não somente há o perigo de que a nossa profissão, ou seja, a profissão deles de construir os nichos e fazer as imagens de escultura, né, caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a asa e o mundo venera a ser destruído. Então havia essa preocupação. Na verdade, a preocupação deles era financeira, né? Na verdade, a preocupação deles era não perder o lucro, né? Era não perder a fonte de renda, não perder aquilo que os sustentava. E como consequência do que eles fizeram, aí diz assim, no versículo 28, ouvindo isto, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: grande é Diana dos Efésios. E enchendo-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. Ou seja, chegaram ao ponto de atacar aqueles que estavam acompanhando Paulo na sua viagem ali a Éfeso. Então essa era a preocupação deles. E houve, né, toda essa preocupação por conta do efeito que o evangelho estava fazendo na vida daqueles que aceitavam a Cristo, né? Inclusive eu lembro de uma reportagem que estava vendo, um vídeo, né, entrevistando o pessoal do Rio de Janeiro vai saber quem é, né? Uma das fundadoras ali da escola de samba Mangueira, e ela reclamando, né, que o próprio neto dela havia aceitado a Cristo, que não estava mais participando, né, ali do samba. E ela reclamava que estavam perdendo os jovens para a igreja. Na cabeça dela, o samba estava perdendo os jovens na igreja. E ela, de certa forma, estava ali muito chateada, revoltada com o que estava acontecendo. Porque esse é o efeito da palavra de Deus. Esse é o efeito do evangelho para aqueles que o aceitam. É deixar de lado tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. E certamente essa adoração a Diana ali em Éfeso era algo que era contrário, que é contrário à vontade de Deus. Então, esse é o panorâmica da religiosidade ali em Éfeso. Era uma cidade pagã, né? Era uma cidade que adorava a Diana ou Artemis, né? A deusa da fertilidade, né? E se fazia coisas terríveis, né? Por conta dessa deusa. Os historiadores dizem que haviam prostitutas cultuais que ficavam dentro do templo, né, com quem os homens que iam ali visitar tinham relações, né? E outra coisa que diz também é que dessas relações eram gerados filhos que eram abandonados na rua porque elas não podiam criar os filhos dentro dos templos. Irmão Isaías, essa deusa, a deusa Diana, e aqui respeitando todas as religiões, no Antigo Testamento ela era conhecida como Astarote ou Astarte, a deusa da fertilidade. E em Éfeso ela se apresenta como Diana. O tempo passa e os deuses vão se aumentando, e na Espanha ou em Portugal, na Espanha ela é conhecida como Santa e de Virgens. Em Portugal como Nossa Senhora de Fátima. No Brasil conhecida como Aparecida. Lá no Candomblé, na Umbanda, ela tem outros nomes, mas o pano de fundo era tudo a mesma operação espiritual, que não é do bem, que opera nesses mesmos deuses que se faz hoje. A mesma admiração que se tinha por Diana se tem hoje por esses deuses que se faz hoje, e aonde a Bíblia diz que são de forma de escultura, onde as pessoas adoram, e biblicamente a gente não adora a forma escultura, a gente adora a Deus, realmente somente a Ele. Então no decorrer dos anos, esses deuses foram se modificando, mas o pano de fundo deles sempre continuou o mesmo.
levar as pessoas a adorar eles, achar que eles que governam, eles que mandam. Para você ter uma ideia, nós temos o nosso Deus como um único Pai, quando quis se colocar uma mulher como a mãe do Brasil, a rainha do Brasil. Cadê a rainha do Brasil hoje? Nós estamos invocando nosso único Pai. É verdade. É o único Pai. Cadê a rainha lá da Espanha? Cadê a rainha lá de Portugal? Então o nosso único foco é só Deus. Esse é o nosso único foco. Isso é como a palavra diz, né? Nós não podemos adorar a criatura no lugar do Criador, né? Logo ali no primeiro capítulo de Romanos, Paulo vai dizer isso, né? Que os homens deixaram de adorar o Criador para adorar a criatura. E isso realmente isso aí para o Senhor é uma afronta, né? É uma ofensa. Também ali em Isaías vai dizer que o homem vai no mato, daí ele pega uma madeira, né? Uma parte da madeira ele faz lenha, cozinha o pão e come, que a outra parte ele faz uma imagem e adora, né? E aí mostrando a insignificância, né, dessas imagens e como que elas não têm valor nenhum. Porque o que é o ídolo? Como Paulo diz, o ídolo nada é. O ídolo nada é. Né? E realmente, como o pastor está mencionando, o pastor Fábio está mencionando aqui, né? Da mesma forma que a religiosidade daquela cidade girava em torno dessa deusa Diana, né? Ainda hoje nós vemos em vários lugares, inclusive aqui no Brasil, né? Cidades onde o comércio, né, onde a riqueza, onde a economia gira em torno de santos ou deuses, né, melhor dizendo. E a gente tem um exemplo muito claro ali em São Paulo, ali na Aparecida, né, cidade onde eu já tive a oportunidade de passar, e que é uma cidade que gira em torno, todo o comércio ali da cidade de Aparecida gira em torno da santa, né? Os hotéis ali, existem hotéis, pousadas, pensões, tudo é destinado àqueles que estão indo até ali, né, para nas suas peregrinações, para ir conhecer o templo, né, ou a basílica, né, como não estamos aqui fazendo uma apologia à religião dos nossos irmãos catolicistas, né, católicos melhor. Mas estamos aqui trazendo um estudo pela palavra de como que é o nosso Deus que nós adoramos. Então o princípio bíblico é somente Deus. Temos aqui uma cidade vizinha da nossa de Brusque, onde tem também um santuário, enfim, as pessoas vivem em torno desse comércio ali ao redor, a cidade cresceu em torno disso, mas a Bíblia diz que se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então é somente Deus. Não tem outro caminho. Por isso que Jesus disse: ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Não é pela essa deusa Diana de Efésios, não é por Astarote ou Astarte, a deusa da fertilidade no Antigo Testamento. Não, é esse Deus. Somente o único Deus adorarás, e somente a Ele você vai render louvores. Então não tem outro. Jesus disse: somente para ir ao Pai é somente por intermédio de Cristo Jesus. E era isso que Paulo estava dizendo para eles, né? Que eles precisavam conhecer esse Jesus. E outra coisa também importante a gente ressaltar, né, é que como é frágil a economia desses lugares onde gira em torno, né, dessas situações, né? Assim como eu li ainda agora, que houve ali em Éfeso, né, quando o evangelho entrou e os homens começaram a se converter e abandonar a Deus aí o comércio de ídolos, da mesma forma, né, imagina acontecer das pessoas começarem a ter os seus olhos abertos e ter o entendimento de que aquilo que eles estão adorando agora não passa de uma imagem que não tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, né? Não pode fazer nada em favor que se tornou um comércio chamado turismo religioso, né? É o turismo religioso. E a religião nada de turismo. A religião é algo para nos ligar a Deus. E toda tentativa, né, pastor, que a gente vê do homem chegar a Deus, ela, sem Jesus Cristo, ela é frustrada, né? Ela nunca alcança aquilo que os homens desejam. Mas assim, é Deus que sempre, em toda a história
da Bíblia Sagrada que vem em direção ao homem buscando, né, se encontrar com o homem, buscando falar com o homem. Ali no Éden mesmo era Deus que descia para falar com Adão. Quando Deus resolveu avisar, salvar alguém ali do dilúvio, né? Ele mesmo se manifestou para Noé dizendo que haveria o dilúvio, né? Quando Deus resolveu chamar e criar um povo para ser seu, separado, escolhido, ele se manifestou a Abraão e tirou Abraão dali. Então é sempre Deus que vem em direção ao homem, né? Quando Deus, cumprindo o seu plano eterno de salvação, resolveu enviar Jesus Cristo, foi Jesus que veio até o homem. Então toda tentativa, né, do homem buscar se ligar com Deus é sempre frustrada. É sempre Deus que toma o primeiro passo em nossa direção. É sempre Deus que nos dá a oportunidade de ter acesso a Ele. Foi Jesus quem abriu o acesso a Deus, né? E só através dele é que nós vamos alcançar aquilo que nós buscamos, que é a salvação em Cristo, é herdar a vida eterna. Se alguém que está em casa deseja fazer alguma pergunta, pode estar mandando para nós, né? A gente vai estar lendo aqui, a gente está na parte de mídia aqui, a gente lê a sua pergunta aqui para poder sanar a sua dúvida. Isso, e lembrando também que as suas perguntas são bem importantes. Primeiro é que você não fica com dúvida nenhuma a respeito do assunto, né? E segundo é que você enriquece a nossa aula, trazendo aquilo que é mais interessante e importante para você. Por favor, façam perguntas, não fiquem acanhados. Então agora, irmãos, depois nós estamos falando sobre a religiosidade, da forma que eles entendiam a religião ali, da forma da idolatria que havia naquele lugar, né? E ainda falando sobre o assunto, eu lembro que o pastor citou que essa deusa é uma deusa que ela vem, a cada ciclo ela vem se manifestando, cada vez que há uma ordem diferente no mundo, ela se manifesta de uma forma, né, diferente, mas continua sendo a mesma coisa. E hoje, mesmo de uma forma disfarçada, ela ainda se encontra no meio, inclusive cristão, por causa do sincretismo religioso. Houve ali no início, ali nos primeiros séculos da igreja, né, quando houve ali o imperador Constantino ali abraçou aquela religião, e aí não se sabe se por uma conversão genuína ou se um oportunismo, né, porque, diga-se de passagem, ele só foi se batizar já antes de morrer, então a gente não sabe bem, né? E aí houve uma adaptação daquilo que era o cristianismo puro, né, defendido pelos apóstolos, né, aquilo que os homens, inclusive o imperador, entendia como religião, que era uma religião pagã. E é por isso que se chegou ao ponto que se chegou, né? Mas o que nós não podemos esquecer nunca é que Deus está no controle. Deus está no controle da humanidade, Deus está no controle da história e Deus está no controle da sua igreja. Não há nada que fuja do controle de Deus. No tempo certo, o Senhor vai trazer, né, a verdade à tona e vai, revelar tudo aquilo que é necessário ser revelado. Bem, já temos alguma pergunta aí, pastor? Amém, ainda não. Então vamos para o nosso terceiro subtópico, que vai falar sobre a igreja de Éfeso. E aí nós vamos entender como que essa igreja se formou, né? De onde essa igreja começou e o trabalho que Paulo teve ali para iniciar essa igreja, né? Essa igreja ela foi iniciada ali na Ásia Menor, na segunda viagem missionária de Paulo, né? Logo ali no capítulo 16, no finalzinho do capítulo 15 de Atos, né? Entrando no capítulo 16, ele vai pegar ali Silas, né? E vai voltar, porque logo que eles chegam, eles vão para Jerusalém no capítulo 15 para resolver uma questão a respeito, né, daqueles que estavam se convertendo, de como deviam proceder. E após sair dali com a decisão dos apóstolos, ali no primeiro concílio do cristianismo ali em Jerusalém, ele queria voltar para visitar as igrejas, para reforçar aquela igreja que ele, junto com Barnabé, na sua primeira viagem missionária, tinha fundado, né? E aí Barnabé resolveu ir por outro lado e foi com João Marcos, né, já citado aqui na nossa aula, e ele com Silas foi para
a Ásia Menor. E ali chegando em Éfeso, ele já encontrou ali 12 discípulos, né? 12 discípulos, ou seja, 12 pessoas que já tinham aceitado Jesus, que já tinham recebido, né, a cruz de Cristo, que tinham conhecimento de Jesus, né? Só que essas pessoas tinham um conhecimento muito raso. Eles tinham sido batizados apenas com o batismo nas águas, com o batismo de João. E nunca nem sequer tinham ouvido falar que havia o Espírito Santo, né? Da operação do Espírito Santo na vida do homem. E de como é que o homem é capacitado, né? Como é que o homem ele acaba sendo ganhando através da ação do Espírito Santo na sua vida, capacidade, né, intrepidez, coragem para estar fazendo a obra do Senhor, como é necessário que se faça, até porque o Espírito Santo nos capacita, entregando para nós dons, né? Para quê? Como a palavra diz, para edificação da sua casa, para que o reino cresça, para que a igreja seja abençoada, para que as pessoas na igreja, para que os membros do corpo de Cristo sejam edificados na palavra. E ali Paulo, conversando com eles, né, disse se eles conheciam o Espírito Santo, como é que eles tinham sido batizados. E eles disseram que só tinham sido batizados com o batismo de João, ou seja, nas águas. E Paulo ali orando por eles, eles foram cheios do Espírito Santo, né? E logo depois disso, junto com esse grupo de judeus que já tinham se convertido, Paulo começou a frequentar a sinagoga. E durante 3 meses, Paulo frequentava a sinagoga dos judeus, tentando mostrar para eles que Jesus Cristo era o Messias, né? E eles ali não tinham esse entendimento, eles não aceitaram a mensagem de Paulo. Por isso Paulo alugou, né, uma escola, né, um lugar, um salão ali chamado a Escola de Tirano, e ali neste local Paulo começou a evangelizar, Paulo começou a falar de Cristo, Paulo começou a ensinar, né, aqueles que estavam chegando e aqueles como esses 12 que já conheciam. Mas nós devemos entender, né, que não tem dificuldade, né, para se crescer, mas se fica no raso, se queima fácil. E aí nós devemos pensar, meditar na nossa própria vida, né? Que tipo de evangelho, que tipo de conhecimento de Deus nós precisamos ter? Nós precisamos ter um conhecimento profundo da palavra de Deus. Porque à medida em que o nosso conhecimento é profundo, a nossa raiz é profunda. E aí não tem vento que vai te tirar, que vai te arrancar. Não há sol que vai te queimar. Não há tribulação que vai fazer você desistir. O que nós vemos hoje é que as pessoas têm facilidade de aceitar, têm facilidade de crer, porque buscam uma coisa equivocada. Não buscam a realidade do Evangelho, né? Não lembram de que Jesus disse que no mundo nós teremos aflições e que as lutas servem para nos edificar e nos fazer conhecer mais do Senhor, né? Como é que você vai entender ou saber que Jesus cura se você não estiver doente e não necessitar de que Jesus opere assim na sua vida? Como é que você vai crer que Jesus supre as suas necessidades se você não passar por uma necessidade, por uma luta, por uma dificuldade? Você só vai ver isso passando por essas situações. E muitos não querem isso. Muitos, quando chega esse momento, desistem, né? E por quê? Porque não tem conhecimento. O evangelho que apresentaram a eles era um evangelho de facilidades. Era um evangelho do tipo, você pare de sofrer, né? Venha para Jesus, né? Você está com um problema financeiro, venha para Jesus. Você está com problema, como se Jesus fosse a solução de tudo, e é a solução de tudo, mas não no sentido que eles estão falando, não no sentido que alguns pregam, né? Mas assim, a prioridade para Deus, a prioridade para Cristo na nossa vida é nos conduzir e nos levar ao céu. E a maneira, às vezes, para que isso aconteça é através do sofrimento, porque o sofrimento nos une ao Senhor. Irmão Isaías, é interessante porque em cima disso a gente vê que a gente busca mais benefícios e menos o dono do benefício, né? É o que a gente vê muito. E aí a Bíblia diz lá em Oséias capítulo 6 e o versículo 3, a Bíblia diz assim, ó: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor.
A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva selóida que rega a terra. Interessante, porque Oséias, ele não apresenta o benefício, ele apresenta ao Senhor. Ele está dizendo que se eu conseguir, eu tenho que estar prosseguindo, conhecer a Deus, eu tenho que conhecer mais ao Senhor. Ele diz, olha, então conhecemos e continuamos, prosseguimos em conhecer ao Senhor. Eu tenho que estar sempre continuando em saber quem é Deus, quem é o Senhor. Quando eu estou buscando isso, aí a Bíblia diz, a sua saída como a alva é certa. Opa, se eu estou nesse tempo de crise, buscando quem é o Senhor, eu não devo estar procurando nesse tempo de crise querer achar uma saída, querer achar uma solução. Existem cientistas estudando, pesquisadores estudando. Eu, como biólogo, a gente tem um grupo e eu vejo muitos biólogos postando muita coisa. Mas o que acontece? A saída vai vir no Senhor. Deus vai dar para alguém daqui um pouco vai dar um estalo, que esse estalo é de Deus, e ele vai encontrar a solução para esse problema. Só que eu e você, nós temos que continuar e prosseguir a continuar em conhecer quem é o Senhor. Independente se é crise, se não é crise, se estamos tendo culto ou não estamos, mas eu vou continuar a prosseguir. Em meio a tudo isso, o Senhor está sendo manifesto. E aí Oséias vai dizer, a sua saída é como a alva, ou seja, ela vai vir. Por que como a alva? Porque vai amanhecer, agora está noite. E querendo ou não, a física, a biologia, a geologia da terra vai fazer com que amanhã seja dia, o amanhecer vai chegar. É óbvio que o amanhecer vai chegar, é noite, o amanhecer vai chegar. Então se eu estou prosseguindo em conhecer quem é o Senhor, e saber só quem Ele é, basta, porque o amanhã vai chegar, o novo amanhecer vai chegar. Amém. Por isso que Jesus disse que a gente tem que buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça, as demais coisas é acrescentada. Então eu estou buscando ao Senhor, as demais coisas vai ser acrescentadas, vai colocar para nós, vai surgir para nós, né? Amém. Justamente assim, né? E dentro da palavra do pastor, é interessante assim, vai passar, como o irmão falou, Deus numa hora vai revelar, vai mostrar a saída, mas quando tudo isso cumpriu o seu propósito. Porque Deus é um Deus de propósito. Deus é um Deus que não faz nada assim. Deus perdeu o controle, apareceu o corona, é porque Deus perdeu o controle. Deus distraiu, cochilou e aí veio tudo isso. Não, tudo isso está dentro daquilo que Deus tem. Se eu disser que Deus perdeu o controle agora, então nós vamos dizer que Deus perdeu o controle lá no Jardim do Éden, quando permitiu ao primeiro casal a pecar, a gerar uma desobediência. Então, se eu estou dizendo que Deus perdeu o controle agora, então quer dizer que nem lá no Éden, quando era só dois, ele perdeu o controle lá também. Então eu não posso ter essa ideia. E aí aqui cabe aquilo que eu sempre falo aqui na igreja, quem vem nos cultos aqui sabe, aquela frase que eu sempre digo, que nós não temos que viver, e aqui é muito legal, porque agora se encaixa muito nesse tempo de crise, que nós não temos que viver por necessidade, mas nós temos que viver por propósito. Porque quem vive por necessidade está desesperado nesse momento. Tem empresários desesperados, tem igrejas desesperadas, tem padre desesperado, tem pastor desesperado, tem inúmeras pessoas de todos os tipos desesperadas, porque eles vivem por necessidade. Quem vive por propósito está entendendo que é um propósito de Deus. Se eu tiver que chegar a um ponto de comer pão com margarina, eu vou comer pão com margarina, porque eu estou vivendo por propósito. É o propósito de Deus, é esse? Então ele vai ser glorificado nisso. Então nós temos que entender o propósito e não a necessidade. O nosso foco agora, a igreja, o maior chacoalhão da igreja agora, presbítero irmão Isaías, é entender que não é a necessidade, é o propósito. Deus está colocando a igreja em um propósito. A igreja cristã no Brasil, os cristãos no Brasil hoje, eles estão entrando num caminho de propósito e não de necessidade. Para de viver de necessidade e viva no propósito. Porque aí sim, no propósito, Deus se revela, dá o estalo a alguém e aí o negócio acontece. É verdade. E assim, aquele que se desespera, ele não vive no propósito porque ele falta o conhecimento.
e não tem o conhecimento de Deus, não entende, não sabe ainda quem é Deus, né? Da mesma forma aqui, voltando aqui à nossa lição, esses discípulos que já tinham aceitado a Cristo, mas que não tinham conhecimento espiritual, não tinham profundidade em Deus, da mesma forma hoje não acontece. E outra coisa é que assim, hoje você não tem como dizer que você, não estou buscando conhecimento porque a igreja está fechada, porque eu aqui em Brusque mesmo, eu duvido um cristão que não tem uma Bíblia em casa. E tudo que você precisa para entender a Deus, para conhecer Deus, para crescer, para se fortalecer, é a Bíblia. Porque é nela que está. É através da palavra de Deus é que o Senhor se revela e mostra quem Ele é e mostra os seus propósitos. E aí você vai entender. Quem entende como Deus é, quem entende quem é Deus, quem entende que Deus tem um propósito em tudo, não está desesperado nessa hora. Não está. Por mais que as coisas estejam difíceis, não está desesperado. Porque sabe que ali na frente o Senhor vai dar o escape. Porque sabe que quando tudo isso cumprir o seu propósito aqui na terra, diante para a igreja, né, e para o mundo, o Senhor vai trazer a cura e vai trazer a libertação. Inclusive, né, um versículo que tem sido falado muito, né, é que o Senhor diz que quando o meu povo, que se chama pelo meu nome, né, se humilhar, né, se arrepender dos seus pecados, né, e me buscar, então eu ouvirei e sararei a sua terra. De repente não é isso que está faltando para nós, povo de Deus? Nos humilhar diante dele? Será que não é isso que está faltando para nós, povo de Deus? Nos arrepender dos nossos pecados? Né? E aí você vai dizer, mas eu não sou pecador, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço aquilo. Mas o pecado, irmãos, vai muito além do que você imagina. Inclusive a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, também peca. E você não peca só quando você não pratica o mal. Você peca quando você não pratica o bem que a Bíblia te manda praticar. Você se omite. E omissão também é pecado. Então, será que nós não estamos precisando, como povo de Deus, nos humilhar? Será que nós não estamos precisando, como povo de Deus, nos arrepender dos nossos pecados? Será que não é esse o propósito de Deus, né, em tudo isso que tem acontecido? Porque a gente vai ver, pastor Fábio, uma separação bem interessante. Com a igreja fechada, aquele que é crente vai ficar mais crente ainda. E aquele que não é crente, esse vai se desviar. Porque ele vive da igreja. A igreja, ele vive de ir no culto domingo, daí ele passa, até o domingo ele está perdendo o fôlego já. E chega no outro domingo se arrastando. Agora tu imagina esse tempo que está sem igreja. É isso aí, né? Eles são pessoas que têm uma dependência. E a minha dependência é de Deus. A nossa dependência é uma dependência extrema do Senhor. Nós dependemos extremamente do Senhor. Essa é a nossa dependência. Quando eu tenho isso, eu estou vivendo esse propósito de dependência do Senhor. Então, é verdade. E aí, assim, é dessa forma que nós devemos viver, né? Dependendo de Deus. A igreja, ela é importante, ela é super importante. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o lugar onde nós nos reunimos. A igreja é o lugar onde nós temos comunhão com nossos irmãos, né? A igreja é um instrumento que revela, que mostra a Deus para o mundo, para aqueles que estão lá fora, né? Mas a igreja não é a sua solução. A igreja que eu digo, a igreja como templo. Ela não é a razão da sua vida. Não é a ida à igreja que tem que te sustentar. Mas o que tem que nos sustentar é a nossa comunhão íntima com Cristo todos os dias. Que nós devemos ter quando a igreja está fechada e quando a igreja está aberta. Se a igreja está aberta e você pode estar no culto todos os dias de culto, amém, glória a Deus, isso vai te fortalecer, isso vai te ajudar, mas mesmo assim você precisa de uma vida de comunhão com Cristo. A irmã Marise pergunta, irmã Marisa, ela pergunta como descobrir o propósito de Deus em nossas vidas. Pois é, né? Como descobrir o propósito de Deus na nossa vida? É interessante, eu vejo o primeiro ponto, presbítero Isaías, nós temos que ter uma vida de oração. Porque eu não vou descobrir, por exemplo, a sua necessidade. Eu até sei da sua necessidade, porque Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele até sabe o que nós precisamos.
Mas Deus é um Deus de comunicação. Então, eu preciso... Quem é que está querendo o propósito? Saber o meu propósito? É eu ou é Deus? Então, é eu. Quem é que tem que perguntar? Sou eu. E como é que eu pergunto? Oração. Então, primeiro ponto, tem que abrir um diálogo com Deus. Eu tenho que conversar com Deus para descobrir esse propósito. Porque se eu não conversar com Ele, eu não vou saber qual é esse propósito. É necessário ter uma vida de intimidade com Deus. Isso aí, porque quando eu começo a falar com Deus, e é só oração me leva a isso, aí eu vou descobrir esse propósito. Segundo ponto, eu até posso descobrir o propósito. Mas por que esse propósito não acontece na minha vida? Porque daí não basta só eu dialogar e saber o propósito. Eu tenho que ter uma mudança de atitude. Importante. E isso é muito importante porque, por exemplo, a nível de Brasil que a gente está vivendo hoje, eu preguei quinta-feira aqui no culto, no nosso culto que transmitimos, que a oração é muito importante. Ela é eficaz, mas ela tem que ser seguida de uma atitude. E o que se precisa, irmã Marisa, é uma mudança de atitude. Eu oro, eu vou buscar o Senhor, daqui um pouco eu descubro o meu propósito, e aí? Como é que isso vai acontecer? Como é que esse propósito se realizará na minha vida? Com uma mudança de atitude. Eu preciso mudar de atitude. Porque se até hoje esse propósito não se cumpriu, é porque eu estava numa atitude errada. Então eu preciso ter uma tomada de atitude diferente para que esse propósito se cumpra, né? É verdade. E também assim, o propósito, Deus tem um propósito em tudo e em todos. Deus não alcança alguém, nem chama uma pessoa. Exatamente. Nem tudo o Senhor vai revelar. O que vai acontecendo é que na medida em que você vai vivendo com Deus, você vai vendo o propósito se cumprir, mesmo sem você perguntar, mesmo sem você saber. Porque é Deus realizando a obra que Ele quer realizar na sua vida. E o maior propósito de Deus, isso fica bem claro para a irmã Marisa e os demais irmãos que estão nos acompanhando, o maior propósito de Deus já foi feito, que era o quê? Que era gerar salvação nas nossas vidas. Abrir a oportunidade de salvação para toda a humanidade. Isso, projeto que iniciou lá no Jardim do Éden, depois da queda, e que veio se findar aqui, nesse projeto se finda com Jesus, o projeto se conclui com Jesus, mas o vínculo deles dar-se-á quando a gente for arrebatado, quando morarmos na eternidade com o Senhor. Mas enfim, o propósito hoje, o maior propósito, e aí essa tem que ser a nossa maior preocupação. Será que eu estou vivendo no propósito de Deus? Deus tem um propósito para mim ser rico, para mim ser pobre, para mim ter um carro vermelho, para mim... Não, esse não é propósito de Deus. Tudo isso é secundário. Isso é secundário, isso aí não é propósito. O maior propósito de Deus já foi revelado, que é eu servir ao Senhor, porque Ele morreu na cruz do Calvário para mim, para gerar salvação eterna para mim. Isso é o maior propósito, né? O propósito principal do Senhor é nos salvar, nos levar para o céu. Agora, aquilo que vai acontecer durante esse processo vai sendo revelado à medida em que nós caminhamos com o Senhor, né? Na medida em que nós temos intimidade com Ele. Nós não podemos confundir sonhos humanos com propósito divino. Sonhos humanos são uma coisa, propósitos divinos são outra. E quem sabe, por exemplo, uma pessoa que nesse momento está lá com o Covid-19, há um propósito de Deus de ele ter essa doença e quem sabe ele chegar a falecer com essa doença. Há um propósito de Deus em tudo isso. Porque até na morte há um propósito de Deus em tudo isso. Há propósito de Deus e ponto final. E os propósitos de Deus são inegociáveis. Muitas vezes, se não na maioria, o propósito de Deus não é igual ao nosso, né? Às vezes vai muito além do que aquilo que a gente imagina, né? Mas assim, para você descobrir, só buscando, só tendo intimidade, buscando a Deus, para que o Senhor se revele. E caminhando, né, na casa do Senhor, fazendo a vontade de Deus, buscando fazer o seu melhor, que Deus vai se manifestar e vai te mostrar aquilo que Ele deseja para a sua vida, né? De repente não é aquilo que você imagina, mas pode ser algo muito melhor, muito mais importante do que você pensa. Então, continuando aqui, irmãos, sobre a igreja de Éfeso, né? Como eu falei a princípio, ela começou com os 12 discípulos ali, depois Paulo começou a pregar na sinagoga dos judeus, depois porque os judeus não aceitavam, né? Daí Paulo começa a pregar para os gentios ali em Éfeso, ali na escola de Tirano, e ali Deus se manifestou de uma forma tão poderosa através de Paulo, né? Que foi ali em Éfeso onde até os lenços, os aventais de Paulo eram levados e eles eram
usados, né, para curar os enfermos, né? Era colocado sobre os enfermos os lenços de Paulo e ali eles eram curados. Agora, nós não podemos confundir essa ação específica do Espírito Santo de Deus através dos lenços e dos aventais de Paulo com algo que hoje ainda vai se manifestar. Por quê? Porque era uma necessidade específica, né? A forma em que a Bíblia nos orienta para que se opere a cura através da oração é através da imposição de mãos, né? A Bíblia diz que nós imporíamos as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. A Bíblia diz que se houver alguém enfermo, chama os presbíteros, ele vai ser ungido com óleo e a fé vai fazer com que ele seja curado. Então é essa forma, né? Então nós não devemos nos pegar a certos detalhes, coisas específicas que aconteceram naquele momento e achar que aquilo é norma e regra para tudo que acontece, né? Da mesma forma, também aconteceu com Paulo, né, ali em Malta, que ele foi pegar a graveta e foi mordido por uma víbora e a víbora ficou pendurada, né, na sua mão. Ele sofreu alguma coisa? Não, mas nem por isso hoje nós vamos sair por aí caçando víbora, caçando cobra para nos morder, para mostrar que nós temos fé, para mostrar que nós somos homens e mulheres de Deus, né? Deus tem um propósito específico para tudo aquilo que acontece, e Deus também tem um agir determinado em cada situação, né? Cada um de nós que tem uma vida com Deus, né, entende, e eu digo isso assim por experiência própria, irmãos, de acontecer alguma coisa que você sabe que é com você, coisas que você nem conta para ninguém, porque se você contar, talvez a pessoa não vai nem acreditar, mas que tu percebe, tu vê a mão de Deus no pequeno detalhe, né? Só para você saber que é Ele, né? E nem contar depois você pode, porque Ele quer mostrar para você, naquela situação específica, que Ele está ali ao teu lado, cuidando de você. Amém? Agora, outro detalhe importante que nós vamos ver aqui, ainda falando sobre os destinatários, é a saudação, irmãos, a saudação epistolar, ou seja, da maneira que Paulo vai saudar os irmãos ali de Éfeso, e ele vai chamar os irmãos de santos e fiéis, né? E isso, irmãos, é um detalhe muito importante. Quando Paulo está falando santos e fiéis, primeiro, irmão, nós precisamos entender que santos são aqueles que foram separados. E aqueles homens que viviam naquele contexto ali, como nós já falamos, de religiosidade pagã e de tantas coisas erradas naquela cidade, eles ali foram separados por Cristo para agora trilhar um caminho na presença de Deus. Então eles são considerados por Paulo como santos, aqueles que foram separados do mundo para viverem, né, uma vida com Cristo. Agora, além de santos, outra coisa importantíssima, a palavra importantíssima que ele usa é fiéis, né? Porque uma coisa, irmãos, é você ser separado, outra coisa é você ser fiel. E o que é ser fiel? É perseverar na fé, é perseverar naquilo para que você foi chamado, é perseverar, sabe, na doutrina da palavra de Deus, é perseverar seguindo a Cristo, é perseverar na sua vida cristã, embora com dificuldade, embora muitas vezes passando por lutas, mas perseverar, né? A Bíblia vai dizer que é aquele que perseverar até o fim, né, vai ganhar a coroa. Então você precisa perseverar. Não adianta você começar bem, você tem que começar bem, permanecer bem e terminar bem, porque muitos começam, mas não permanecem. E perseverar é importante. Ser fiel é importante. Glória a Deus por isso. Irmãos, agora nós chegamos ao nosso último tópico, né, que vai falar sobre o propósito e a mensagem, né? E aí nós vamos procurar ir um pouco mais rápido, né, porque as horas já passaram e nós não queremos ser cansativos para os irmãos que estão nos assistindo. Bem, o propósito. O primeiro, aparentemente a epístola não aborda nenhum problema específico como outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta percebemos algumas ênfases
que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, haviam novos convertidos que viviam no mundo helênico e praticavam religiões e mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo estava no controle de tudo. Então, o primeiro propósito da carta de Paulo é mostrar para os cristãos de Éfeso, tanto para os antigos, aqueles que já estavam ali firmes no Senhor, como aqueles que estavam chegando, é que Jesus estava no controle de tudo. Você não precisava mais estar preso, né, a religiões, né, misteriosas, estar preso a magias, estar preso a coisas místicas. Por quê? Porque é Jesus quem controla tudo. É Jesus quem dá a última palavra. É Ele que comanda tudo aquilo que acontece. E não há nada, nem no mundo natural, nem no mundo espiritual, que aconteça sem a permissão do Senhor. E o próprio Cristo vai dizer, né, que nenhuma folha de uma árvore cai sem a permissão de Deus. Que nem um fio do nosso cabelo cai sem a permissão do Senhor. E esse é o propósito, né? Esse é o propósito. Voltamos no propósito, né? Pois é. Os irmãos estão gostando aqui, estão comentando bastante a respeito desse propósito, né? Esse é o propósito. Tanto que Paulo vai dizer, né, que o propósito dele era esse, depois que ele conhece Jesus, realmente, porque ele conhecia Jesus só a nível de escritura. Mas quando ele conhece Jesus a nível de intimidade, depois que aquela luz é revelada, enfim, que ele passa todo por um processo, ele vai conhecer Jesus e aí ele vai saber qual é o propósito dele, né? Mesmo sabendo que ele diz, olha, eu vou para a cadeia, eu vou sofrer. E aí ele passa pelo propósito tão, vamos colocar assim, tão bem-humorado, que Paulo sofre naufrágio, apanha, funda a igreja, ele tem o seu nome muito grande no quesito de fundador de igreja, porque ele ficou bem conhecido, mas ele sofre e daqui um pouco ele está apanhando e ele está dizendo, tudo isso para mim é uma leve e momentânea tribulação, que vai gerar um gozo eterno. É o propósito. Glória a Deus. E é interessante que Paulo, quando você vai ler o livro de Atos ali, para o final, você vê Paulo buscando que se cumpra o propósito de Deus na vida dele. Porque ele havia recebido... Mesmo que seja sofrimento, né? Mesmo que seja sofrimento. Quando você lê que ele vai para Jerusalém, ele sai de onde ele estava para ir para Jerusalém, ele já sabia o que esperava em Jerusalém. Ele sabia que quando chegasse em Jerusalém ia ser preso. E aqueles cristãos que vão estar com ele ali na sua despedida, que vão orar por ele, né? Inclusive há uma passagem que diz que profetizaram para ele que ele ia ser preso quando chegasse em Jerusalém. Ele sabia tudo aquilo que esperava. Ele sabia, inclusive, que quando chegasse no Jerusalém, os judeus iam procurar matá-lo. Mas ele estava buscando o propósito que Deus tinha na vida dele. Ele não fugiu do propósito, porque no caminho, no decorrer do cumprimento desse propósito, havia um perigo, né? E da mesma forma nós hoje, né, não devemos fugir do propósito que Deus tem na nossa vida, porque nesse caminho existe um perigo, existe uma dificuldade. Muito pelo contrário, devemos permanecer firmes no Senhor, entendendo que Deus tem um propósito em tudo. Amém? Glória a Deus. E continua aqui sobre o propósito. Então, irmãos, o primeiro propósito era que eles acreditassem que Jesus, mostrar para eles de uma maneira firme que Jesus estava no controle de tudo. Que agora não precisavam temer mais nada, pois o Senhor estava no controle. Outra coisa interessante aqui nos propósitos dessa epístola é que aqueles cristãos que estavam ali tinham um passado de pecado, de imoralidade, de bebedices, né? E aí, esse era um propósito de Paulo também, mostrar para ele que a graça, ela não apaga o nosso passado, né? Assim, nós não podemos esquecer quem nós éramos, nem de onde nós viemos, né? Mas quem nós éramos e de onde nós viemos não define o nosso futuro. O que define o nosso futuro é a graça de Deus. E esse é um dos propósitos de Paulo nessa epístola, é mostrar que, embora eles tenham tido um passado de erros e de pecados, agora
A partir daquele momento que eles aceitavam a Cristo, eles estavam agora vislumbrando um futuro de glória na presença de Deus. Um futuro também de luta, de problemas, mas que ia culminar com a vida eterna em Jesus Cristo. O terceiro propósito que nós podemos ver aqui também é sobre o plano universal de Cristo. O plano universal de Deus, aliás, realizado através de Cristo. A cruz é para todos. Ela é o que nos une e não o que nos separa. Porque ali havia gentios e haviam judeus, né? E ali havia uma separação entre para quem é que precisa e quem não precisa. E o que Paulo quer mostra através dos seus escritos, é que todos precisam, porque todos pecaram, né? Na verdade, irmão Isaías, é que cruz existe só uma, a que Cristo levou. E aí a gente pega aquele texto que Jesus vai dizer assim: quem quiser vir após mim, nega-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E aí há uma competição de cruz hoje, né? Qual a cruz é mais pesada? Não, a minha cruz é mais pesada que a tua, porque eu tenho isso. E aí o outro vai dizer: não, a minha é mais pesada. Não, quando Jesus falou de cruz, ele não falou desses problemas que vamos ter. A maior cruz Jesus levou, que foi a cruz de pecado, que essa ninguém daria conta de levar e somente ele levou. E esse foi o único propósito verdadeiro dele, né? Isso mesmo, né? Na verdade, a cruz maior que cada um de nós tem que levar somos nós mesmos, nosso ego, a nossa tendência para o mal, né? Os desejos carnais. Isso aí. Tudo isso é que nos afasta de Deus. Essa é a nossa cruz. Eu pergunto às vezes, né? E aí pergunto até para mim mesmo. Às vezes eu me olho no espelho e digo: ei, cara, tu te casaria contigo mesmo? Você se casaria com você mesmo, hein? Então, poxa, tem dia que eu mesmo olho, eu acho que eu não casaria contigo não, cara. É muito ruim. É só aí vem a graça, né? O favor imerecido, né? E aí também nós lembramos ali quando Paulo vai dizer, né, que o que nos separará do amor de Deus? Nada pode nos separar. E aí você vê ele citando, né, a dor, a aflição, a fome, a perseguição. Nada disso pode separar, mas existe algo que pode separar de Deus. E isso é você mesmo. É a sua própria vontade. É o seu ego, é o seu orgulho, é aquilo que tem dentro do seu coração que você não expõe para ser tratado, não expõe para ser curado pelo Senhor, né? E essa é a nossa cruz. É você, cada dia, você não se conformar com o mundo. Cada dia você resistir o pecado, né? Cada dia você, aliás, fugir do pecado e resistir o maligno, aquilo que ele te oferece. Essa é a nossa cruz. Essa é a maior dificuldade. Na verdade, o que acontece é que as lutas e provações, elas nos aperfeiçoam, nos fazem mais próximos de Deus. Aumenta a nossa fé, né? Aumenta assim a nossa gratidão, aumenta o nosso conhecimento de quem é o Senhor Jesus. São ferramentas, né, que são usadas para nos forjar, né, para nos talhar e nós ficarmos dentro daquela imagem perfeita que Deus quer. Então Deus usa certas ferramentas para nos moldar, e entrarmos no propósito que Ele tem, não no propósito que eu quero, mas é no propósito que Ele tem. E é interessante você ver, assim, muitas vezes você vê um testemunho, o irmão contando que estava lá na dificuldade, que Deus falou com não sei quem para levar, e aí o resultado todo mundo quer, né? É como uma vez o irmão está falando, né? Ninguém quer pagar o preço que eu paguei. Todo mundo quer o meu fruto, mas ninguém quer plantar o que eu planto. Exatamente. E é o plantio que define o fruto que você vai colher, né? E se você quer a sua fé aumentada nesse ponto, você precisa estar disposto a passar por aquilo que vai gerar fé, né? A minha mãe dizia, né, se você pede fé, então se prepara para a luta. É isso aí. Porque o que vai gerar fé no seu coração é a luta, a dificuldade. Ninguém vai conseguir. Pastor, eu queria assim passar por eu queria ter uma experiência de fé, eu queria ter uma perspectiva de fé maior com Deus, profunda, e isso não vai acontecer e não vai ser gerada com o camarada sentado lá na beira da praia, tomando água de coco e comendo peixe assado. Sem passar nenhuma dificuldade. Isso vai acontecer lá no meio do vendaval, e aí Deus sabe a ferramenta que Ele vai usar para forjar aquela pessoa. Tem pessoas que, por exemplo, o propósito de Deus para levar ele dentro daquele propósito que Deus quer,
se tiver que passar pelo Vale da Sombra da Morte, ele vai passar no Vale da Sombra da Morte, e ele tem que entender isso. E aí aqui eu quero abrir um parênteses, para quem não assistiu, assista. A gente passou aqui na igreja outro dia, O Milagre da Fé, um filme muito bom, que mostra, é um filme bíblico no quesito de fé, né? E baseado em fatos reais, e que mostra realmente a profundidade do propósito. Porque quando aquela mulher entende que enquanto ela está brigando pelo filho, ela estava uma briga com Deus. E quando ela entende, não, qual é o propósito? Meu propósito é adorar a Deus, mediante se ele morrer, mediante se ele viver. Não importa, eu vou adorar a Deus. E aí, quando ela tem essa perspectiva, Deus muda a situação. É verdade. E aí ela vê o milagre. Né? E aí a gente lembra também, na Bíblia, né, o próprio Lázaro, né? Ele experimentou o maior milagre que o homem pode ter, né, na vida, né, no mundo, que é ser ressuscitado pelo Senhor. Mas para ser ressuscitado, ele precisou morrer. Né? Se ele não tivesse morrido, ele não ia experimentar. Né, mas todo mundo só quer ressuscitar, mas ninguém quer passar pela morte. Pois é. Ninguém quer morrer. O pessoal quer ressuscitar, mas não quer morrer. E aí precisa passar por isso para experimentar. Você quer fé? Então a dificuldade vai gerar em você fé. Porque na hora em que você não tiver quem mais a recorrer, na hora em que a dificuldade te apertar tanto que as tuas forças acabarem, aí você vai ver o agir de Deus, e aí você vai ter a sua fé aumentada no Senhor. Amém? E não murmurar, né? É importante nisso tudo não murmurar, porque o propósito só é revelado sem murmuração. Não se abrir contra Deus, mas sabendo que Deus está no princípio, né, está no seu propósito, revelando algo naquele momento. E aí a murmuração, ela acaba bloqueando o agir de Deus. E aí o que acontece é que, assim, se você não confia, se você murmura, é porque você não confia. Enquanto você não confia, você não foi aprovado. Enquanto você não foi aprovado, você não recebe aquilo que você busca. E Deus não tem dificuldade em fazer nada. Não. Ele tem dificuldade em fazer a gente crer. Que a gente é ruim para crer, né? É igual eu estava ouvindo um dia desse também, o senhor um pastor está dizendo que aquilo que Deus tem para nós já está tudo pronto. É isso aí. Deus não está preparando bênção para ninguém. Tudo pronto. O que você precisa, tudo pronto. O que Deus está preparando, somos nós para receber aquilo que Ele tem. Que nós é que não estamos prontos para receber. Né? Porque quando recebemos, não vamos desprezar aquilo que o Senhor nos deu. É perspectiva de visão. E aí eu encerro minha fala aqui para te continuar. A gente está quase no final. Mas para dar uma ideia dessa perspectiva. Por exemplo, tinha um tempo que eu me preocupava, eu ia pregar e me preocupava com os irmãos que saíam do culto. Poxa, eu estava pregando, aí eu via 2, 3 irmãos se levantavam, saía, se levantava, saía. E aí eu vi um camarada pregando e achei muito interessante a fala dele e tomei isso para mim. Mas bem, se enquanto eu estiver pregando, se levantar 4, 5 for embora, a minha mente, eu ficava pregando, puxa, sabe por que os irmãos estão indo embora? Poxa, será que eu estou ruim? Será que a mensagem não está boa? E aí eu mudei a visão do negócio. Bem, eu acho que o negócio é o seguinte, a mensagem está tão boa que eles estão indo embora, chamar mais gente para assistir a mensagem. Se eles não chegaram até o final do culto, é porque não deu tempo e o culto acabou. Perderam. Então, perspectiva de visão diferente. Pois é. É entender, é ver de outra forma. Então, irmãos, aqui continuando, né? Como nós falamos, o propósito, primeiro, voltando um pouquinho, é mostrar que Jesus está no controle de tudo, né? Segundo, é que não importa o seu passado, embora não seja apagado na sua cabeça, você sempre precisa lembrar de onde você veio e quem você era, mas ele não define o seu futuro. O que define o seu futuro é a graça do Senhor que te concede salvação. E terceiro, é mostrar, Paulo também está mostrando através dessa epístola que a salvação, o plano de salvação de Deus é para todos os homens, tanto grego como judeu, tanto livre quanto servos. Todos eles são necessitados da salvação em Cristo, porque como a palavra do Senhor vai dizer, todos pecaram e destituídos foram na graça de Deus, né? E é Jesus quem novamente nos faz retornar, né, à condição de sermos alcançados e de termos acesso ao Senhor. Amém?
Glória a Deus. E por último, nosso segundo subtópico do nosso terceiro tópico é a mensagem, né? Qual a mensagem dessa epístola de Paulo? A mensagem de Éfeso gira em torno de duas temáticas. Primeiro, Jesus Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo, né? Então essas são a princípio, né, as temáticas principal da epístola de Efésios. É mostrar que Cristo é a cabeça e que sem Ele nós não podemos fazer nada, né? E que a igreja é o corpo de Cristo, que é através da igreja que o Senhor realiza, né, aquilo que é necessário ser realizado aqui na terra. Assim podemos classificar o desdobramento desse assunto nos seguintes eixos temáticos. Primeiro, a consumação do plano eterno de Deus, né, através da pessoa de Jesus Cristo. Segundo, a atuação do Espírito Santo como penhor de experiência de salvação, da experiência de salvação. E terceiro, a consolidação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Aliás, a reconciliação dos povos através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E quarto, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Quinto, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito e frutificação na adoração e na intercessão no Espírito. Os nossos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Jesus como cabeça já fez tudo, né? Jesus como cabeça realizou a obra necessária para que nós tivéssemos acesso a Deus. E nós como igreja agora precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos ser fiéis, nós precisamos ser verdadeiros, buscar o fruto do Espírito, né, para que possamos realizar o papel da igreja aqui na terra. Que o papel da igreja aqui na terra é divulgar a palavra de Deus. A princípio, tudo que a igreja realiza só tem uma direção, só tem um propósito final, é o ide de Cristo. É alcançar almas, é salvar pessoas, é fazer com que as pessoas entendam, né? E quando eu digo salvar pessoas, alcançar almas, não é apenas fazendo com que elas venham aqui da frente aceitar a Cristo, não. Mas depois disso, acompanhar, cuidar, discipular, estar atento. Porque não adianta a igreja gerar filhos e deixar os filhos morrerem, né? É bem assim. Uma necessidade de acompanhamento, né? Uma necessidade de acompanhamento. Amém? Glória a Deus. Então, eu já vou estar ali nossa conclusão, para nós estarmos concluindo a nossa aula desta noite. Eu espero em Deus que a aula tenha sido uma bênção, que você tenha sido edificado através de tudo aquilo que foi comentado, da forma que nós fizemos aqui hoje. Não é uma pregação, pessoal. Talvez você tenha estranhado por isso, né? Nós estamos aqui ensinando a palavra de Deus, expondo aquilo que é a lição e que a palavra de Deus nos mostra a respeito daquele tema que nos foi proposto. Amém? E eu espero em Jesus que você tenha sido abençoado, que você tenha sido edificado. Eu quero sugerir a cada um de vocês que você pegue a epístola de Efésios. É uma epístola bem pequena, tem só 6 capítulos, e que você leia e que você vai meditando, que você vai pedindo a Deus, né, para que Deus vá te dando entendimento daquilo que o Senhor quer falar contigo através desta palavra. Também que você pegue a nossa lição. Aliás, quero falar para os irmãos aqui de uma forma particular, os irmãos aqui da igreja Águas Claras, as lições já estão aqui. Amanhã o dia inteiro nós vamos estar servindo ceia, e as lições vão estar ali junto, e os irmãos que têm o nome, que deram o nome, já poderão levar suas lições, né?
Isso, você que deu o seu nome, que pediu sua lição, venha buscar, irmãos. Venha buscar a sua lição, né, para que você vá acompanhando as aulas, né. Nós já conversamos com os professores e nós vamos estar fazendo as aulas todos os sábados, né, para que nós não venhamos perder nada. E certamente, passando essa crise, esse problema de nós não podemos estar reunidos, né, nós voltaremos e você vai precisar da sua revista, né, para estar acompanhando as lições. Bem, a nossa conclusão da nossa lição de hoje diz o seguinte: a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e a alicerçar em Cristo a cabeça da igreja e batalhar contra as forças das trevas. Amém? Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor te dê uma noite tranquila de sono, que o Senhor te dê amanhã edificante, assim como foi falado pelo pastor. Eu quero lembrar os irmãos que aqui na nossa congregação da Águas Claras, amanhã, durante todo o dia, nós estaremos servindo, ministrando a ceia para os irmãos que estiverem aqui, né? Pela manhã, das 8h30 até as 11 horas, à tarde, das 2 até as 4, e à noite, a partir das 6h30 até as 9 horas da noite. Não deixe de vir participar da mesa do Senhor. Amém? Deus abençoe os irmãos. Amém. Vamos fazer uma oração juntos, né? Vamos orar a Deus. Vamos agradecer a Deus por essa escola bíblica que tivemos nessa noite, uma escola bíblica abençoada. E nós queremos orar. Senhor nosso Deus, somos gratos pela oportunidade que Tu nos deu, Senhor, de estarmos aqui juntos, Senhor, com os nossos irmãos distantes, longe do corpo, mas perto do coração, Senhor. Nosso muito obrigado. Venha se revelar profundas verdades, Senhor, na nossa vida através dessa aula. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor. Paz do Senhor, queridos.